Oi, oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Continuando com essa minissérie especial de projetos para o Dia dos Pais com a temática de times de futebol, trago hoje para vocês uma homenagem ao Corinthians, um outro time muito presente na minha família. E para montar esse layout do timão, eu irei criar um fundo com uma técnica de miximídia que aprendi no canal da Natasha Fute, nesse vídeo que está aparecendo agora nos cards, e eu também vou deixá-lo listado aqui na descrição do vídeo para que vocês possam conferir. E o papel onde eu farei esse layout e criarei este detalhe é esse daqui, chamado de Estrelas Branco com Pérolas, da Petra Papéis. Ele é lindo demais, tem uns detalhes super bonitos com um brilho encantador. E para fazer essa técnica de miximídia que eu falei, eu vou utilizar um pedaço de plástico bolha que eu irei prender em uma base para carimbos usando fita crepe para poder realizar as carimbadas. E então primeiro eu posiciono o meu papel na base e para fazer as carimbadas eu vou usar um tom de carimbeira cinza nos dois tipos de carimbeira Distress, tanto a Ink como a Oxide. E então eu dou leve batidinhas com a tinta da carimbeira no plástico bolha para que pegue um pouco da tinta e faço a carimbada normalmente como se estivesse utilizando um carimbo. Depois de fazer as carimbadas com a tinta colorida, a tinta cinza, eu vou limpar o meu plástico bolha com um lencinho umedecido e vou passar um pouco de pó antistático na região onde eu carimbei, porque agora eu faria a aplicação de emboss usando essa carimbeira na cor branca. E eu vou mudar a posição do papel, deslocando ele um pouco para baixo e para a direita, porque eu quero criar uma espécie de sombra nesse efeito de textura que eu quero trazer para o projeto. Repito mais uma vez a carimbada para que acentue um pouco mais a cor no projeto. E depois eu aplico o pó de emboss transparente e derreto com um soprador térmico para que eu possa finalizar a primeira parte desse efeito que eu pretendo trazer à página. E agora eu repetirei todos esses processos para preencher os 4 cantos do papel. E depois de pronta essa etapa, eu irei concluir o background acrescentando o efeito de distress em toda a volta do papel. E para isso eu irei utilizar giz pastel seco e carimbeira Distress Ink, criando uma espécie de imagem em toda a volta do meu layout. E então eu faço a aplicação de 3 tons de preto do giz pastel seco, utilizando como ajuda um pedaço de algodão para espalhar melhor toda a tinta, todo o pigmento dele. Algumas vezes eu tento fazer a aplicação dele diretamente, mas eu acho que dá mais trabalho por conta da textura que eu apliquei. Para não deixar marcas, eu acabo fazendo mais força. Então eu prefiro acrescentar no papel à parte e ir dissolvendo a tinta conforme o meu desejo. E para que a tinta do giz não fique saindo com o manuseio, farei a aplicação de um pouco de spray fixador na página. E com spray já seco, irei agora concluir a construção dessa margem sombreada em toda a volta do meu cenário, dessa vez utilizando a carimbeira Distress Ink. E olha só que incrível que ficou o resultado final da combinação dessas duas técnicas. E agora eu criarei detalhes nos demais elementos que irão compor o cenário do projeto. Um deles são essas asas de um arquivo que eu comprei no site Santa Ideia e redimensionei em 3 tamanhos diferentes para recortar em papéis diferentes. Essa asa do meio foi recortada no papel vegetal de 180 gramas e eu farei a aplicação de textura usando uma placa de emboss para trazer mais detalhes. E olhem só que lindo que fica o resultado final da textura no papel vegetal. Nas asas menores, que ficarão logo atrás do escudo do time, eu criarei alguns detalhes usando carimbeiras e giz de cera em gel para criar alguns detalhes e representar as nuances de cores das penas da asa do gavião. E muito embora o gavião não seja o mascote oficial do Corinthians, eu acho que não há como não falar em gavião e não se fazer uma associação imediata com o time do Corinthians, o Timão.
E depois de colorir e aplicar o efeito de distress em todas as camadas das asas, eu irei boleá-las com a ajuda da dobradeira para criar relevo e assim imprimir um pouco mais de realismo e volume. Para conseguir esse efeito meio que em 3D, eu torço o papel contra a dobradeira para quebrar as fibras do papel, modelando assim as asas. E eu modelo cada uma delas em uma direção, começando primeiro para baixo, na camada do meio, e na última camada eu boleio as penas para cima. E aqui estão mais alguns outros elementos que irão compor o cenário do projeto. Primeiro são essas penas roxas para representar o mosqueteiro, o mascote oficial do time, e na cor roxa para fazer alusão à expressão corintiano roxo. E em uma das penas eu apliquei a técnica de pergamando, colorindo e fazendo um relevo. Os outros elementos eu criei com a ajuda dessa faca de corte no tema futebol, criando uma sobreposição de papéis para dar vida às figuras. E para realçar ainda mais o recorte da bola, eu farei aplicação de emboss quente transparente nela para trazer ainda mais relevo e dar brilho. E para conferir esse efeito, eu farei a aplicação de algumas camadas de pó de emboss transparente até obter o efeito que eu quero de brilho e volume. Em alguns momentos eu uso esse aplicador de tinta transparente para emboss para conseguir abranger uma área maior e alcançar os pequenos detalhes. E olhem só que bacana que fica o resultado final. Aqui estão todos os outros elementos que irão compor esse projeto. O escudo, também composto por várias camadas de papéis para dar volume. Algumas estrelas em 3D feitas no papel com glitter. A pena do chapéu do mosqueteiro e um troféu. As letras do título da página, também com relevo, feito em camadas de papel e uma pequena sombra na letra para dar destaque na página. Várias outras estrelinhas, também com uma sombra de deslocamento, recortadas em 2 tamanhos diferentes e em um papel holográfico laminado com efeito de ilusão de ótica. E por fim, o recorte da barba e bigode do mosqueteiro para ser colado, fazendo uma montagem no título. E para dar um efeito mais real, a barba e o bigode foram cortados com papel camurça. E agora chegou a hora mais divertida, que é a montagem final do projeto. Primeiro eu defino a posição dos elementos, para depois iniciar a colagem de fato. E eu farei isso posicionando primeiro os elementos da parte inferior, para me servir como guia para que eu possa sair colando os demais elementos de baixo para cima. E o primeiro elemento que eu colarei será essa montagem em alusão à letra O com a bola de futebol, as penas do mosqueteiro e o troféu. Logo depois eu arrumo as estrelas que são representativas aos títulos do Corinthians e faço a colagem delas antes de iniciar a colagem das letras que irão compor o sentimento do projeto. E como eu falei, eu faço a montagem do bigode e da barba do mosqueteiro no título colando na letra M. E só agora eu inicio a colagem das asas do gavião, começando pela maior, que ficará quase que completamente fixada na página. Depois eu venho para as centrais, onde eu faço a colagem apenas na parte do meio, deixando todo o resto solto para gerar um movimento. Para colar o escudo do time, eu colei um pedaço de EVA adesivado no verso para que ele se destaque um pouco mais no layout. Agora é a vez de colar as estrelas em 3D, que estão presas com pedaços de fita extra forte no verso.
Como detalhe final, aplicarei relevo transparente em todas as letras do sentimento da página. E o meu layout em homenagem ao Corinthians está pronto. E este foi o resultado final de mais um projeto em Scrap Decor com a temática de futebol, dessa vez homenageando o Timão. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena homenagem e tenham curtido todas as dicas que trouxe para a construção desse projeto. Não se esqueçam de deixar o seu like e seu recadinho me contando o que você achou dessa série especial do Dia dos Pais com essa temática de futebol. Gratidão a todos pela companhia. Eu te espero no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!